Acordei de manhã cedo incapaz de respirar a menos que me sentasse. Meu marido me levou ao hospital depois de uma rápida visita ao nosso médico de família. Fui submetido a uma bateria de raios-x e exames de sangue, etc. Em seguida, fui levado para uma sala, uma máscara de oxigênio foi colocada no meu rosto e fiquei lá esperando até que todos os exames voltassem. Enquanto eu estava ali, meu marido estava sentado ao pé da minha cama. Toda vez que eu me deitava, era mais difícil respirar, mas eu estava tão fraco, tudo que eu podia fazer era esperar que eles descobrissem o que havia de errado comigo, então eu rezei silenciosamente para mim mesmo. Eu estava internamente com medo do que aconteceria comigo. No momento em que isso ocorreu, eu não recebi absolutamente nenhuma medicação, apenas o oxigênio havia sido administrado. Lembro-me de tentar respirar e parecia a coisa mais difícil de fazer, como se um peso estivesse no meu peito. Fechei os olhos e então me sentia livre de repente. Não apenas livre, mas sem peso e garantido. Eu não tinha mais medo. Eu estava sem um único cuidado. Eu era como uma criança novamente e fiquei maravilhada com a completa falta de carga. Então, senti duas mãos em cada ombro me tocarem. Mesmo que eu não olhasse para trás, eu parecia saber que essas duas pessoas que estavam atrás de mim eram meus amigos. Eu não tive que olhar. Era como se eu não tivesse permissão para olhar, mas isso não importava, já que eu sentia que eles eram bons e seguros. Perguntei-lhes se eu estava morto e era hora de ir. Eles disseram que não. Eles me disseram que eu deveria ir com eles. Eles queriam me mostrar algo. Eles não me pediram minha resposta, que teria sido assim. Então, eles me puxaram para fora do meu corpo pelos ombros e me levaram pelo teto, e por todos os andares, e para fora do prédio e para o céu. Eu estava voando e foi emocionante. Mas quando ficamos altos o suficiente, as coisas ficaram pretas e não havia esse lugar nada. Tudo estava quieto e não havia sensação de temperatura, apenas nada profundo e silêncio. Perguntei onde eu estava e eles me posicionaram com um toque de suas mãos, o que é difícil de relacionar novamente porque não havia nada em relação a me posicionar, mas eu sabia que eles estavam de frente para mim por causa do toque deles. Eles disseram para assistir, então eu fiz. Na vasta distância, vi algo começar a crescer. Não tenho certeza se cheguei mais perto, ou se estava ficando maior. Não havia mais nada ao redor para compará-lo. Quando a isso chegou perto, o suficiente eu pude começar a ver esses pequenos seres, enrolando fitas de luz em torno de uma coisa central. À medida que a coisa se aproximava, pude ver todos os tipos de coisas que fazem parte da criação. Eu vi gatos, montanhas, árvores, rios, pessoas, estrelas, havia tantas coisas apenas borbulhando aí juntas. Como uma sopa de tudo, mas cada coisa pensada com clareza em suas bolhas apenas para estourar e se juntar a todo o resto. Não posso começar a contar a alegria, júbilo, que senti ao ver isso acontecer. Foi a maior felicidade que eu já senti na minha vida. Eles me perguntaram, o que você vê? Eu disse, como se não tivesse nenhuma dúvida, criação. Então eles me perguntaram, o que você aprendeu? Eu disse, como se sempre soubesse, embora nunca tivesse considerado essa filosofia, tudo é tudo o resto. Então eles perguntaram novamente com um simples, e? Eu estava cheio de conhecimento que eu nunca tinha conhecido. Eu respondi, o que qualquer um faz, importa para tudo. Foi interessante ouvir respostas dos meus lábios, que eu não sabia que conhecia. Eles disseram, bom. A próxima coisa que eu sei é que eles estão me afastando da alegria e me levando para outro lugar. Em um instante, estávamos em um lugar todo branco. Eles ainda estavam atrás de mim, eu sabia, mas, novamente, eu não tinha necessidade ou desejo de olhar para eles. Sem paredes, sem chão, sem teto, este lugar era todo branco. A única coisa que se destacou foi uma porta. Era uma porta vermelha simples, como uma porta de palco, mas nada a segurava.
Ficou ali, a única cor no lugar. Presumi que era a porta da morte e perguntei-lhes novamente se eu iria morrer agora. Eu não perguntei com medo, apenas curiosidade infantil. Eles me disseram que não. Disseram que eu tinha mais uma coisa a aprender antes de voltar. Disseram para passar pela porta. Eu educadamente respondi, sabendo que era a porta da morte, que eles tinham acabado de dizer que eu não ia morrer ainda. Com um empurrão suave, fui até a porta, confiando neles totalmente, apenas um pouco confuso, mas contente. Eu andei por ele, e não senti absolutamente nada diferente. Eu disse a eles que nada aconteceu. Disseram para fazer de novo, só que dessa vez com sapatos. Olhei para baixo pela primeira vez e vi que tinha pernas e pés e estava usando tênis vermelho brilhante. Estranhamente, eu nunca havia considerado meu corpo até aquele momento, exceto no contexto do que eu estava vendo fora dele. Na segunda vez, entrei pela porta, e eu novamente não senti nada e disse isso a eles. Eles disseram para olhar para os meus pés, então eu fiz. Os sapatos ainda estavam do outro lado da soleira. Eles nunca tinham entrado comigo. Então eles me perguntaram novamente o que eu havia aprendido. Respondi rapidamente que não poderíamos levar coisas materiais conosco quando morrêssemos. Fiquei satisfeito com a minha resposta, embora sentisse que havia mais porque o que eu disse parecia tão óbvio. Eles persistiram novamente com a mesma pergunta secundária, e... Então, as palavras rolaram de meus lábios como se sempre tivessem estado lá fora do meu conhecimento e instantaneamente lembradas. Eu não senti nada diferente quando entrei pela porta porque eu não mudei. Minha localização sim. Meus tênis nunca fizeram parte de mim. Eu disse, nós não mudamos quando morremos. Somos sempre borboletas. Simplesmente nos mudamos para um céu diferente. Se eu tivesse lágrimas, não poderia senti-las, e ainda assim o que eu acabará de dizer reverberou em meu coração, alma e meu próprio ser. Eu sabia que tinha aprendido. Disseram que era hora de voltar. Eu sucumbi de bom grado à sua navegação através e para fora do lugar aonde quer que estivéssemos. Caímos da escuridão novamente, através do telhado, tetos e chão até que eu estava no meu quarto novamente. Abaixei-me horizontalmente como se fosse me acomodar em meu corpo, mas pairei alguns metros acima. Senti suas mãos deixarem meus ombros e não queria que fossem. Eu disse a eles que ainda não estava no meu corpo. Disseram que eu tinha o poder de fazer isso e não precisava deles. Eles não se despediram. Eles simplesmente foram embora. Eu podia ver meu marido ainda ao pé da minha cama. Ele tinha adormecido sentado na cadeira. Eu meio que a relaxei a meu caminho e funcionou. Eu tenho alguns centímetros de estar todo o caminho, e como uma criança com um brinquedo novo, subi novamente só para ver se eu poderia fazê-lo, e eu fiz. Eu estava prestes a tentar novamente, mas eu o vi se mexendo e meu coração de repente se preocupou que ele estivesse com medo. Eu não queria assustá-lo, então desci todo o caminho. Quando voltei ao meu corpo, tudo voltou, o peso, a dor no peito, a luta para respirar. A única coisa que era diferente era a minha atitude. Eu estava tão sem medo, eu estava tão certo. Pela primeira vez na minha vida, a morte não era nada a temer novamente. Eu tinha novas respostas e uma nova perspectiva e filosofia. O que eu fiz aqui importava, e para onde eu estava indo, era um bom lugar. Meu marido estendeu a mão para tocar minha mão. Seu rosto estava cheio de preocupação. Eu disse a ele para não se preocupar, que eu não ia morrer ainda. Não deixe de qualquer maneira. Desde então, contei apenas a algumas pessoas. Eu tento não contar a ninguém, a menos que eu sinta que eles precisam saber e não vão pensar que estou inventando. A única razão pela qual estou lhe contando é porque minha filha me mostrou este site e me inspirei a compartilhá-lo com outras pessoas que estão procurando garantia de vida após a morte.